Oi, gente, estamos de volta. Vamos dar continuidade à resolução da lista de apoio da semana 2 de Física 3. Como vocês podem ter percebido, não tem a resolução do exercício 2 nem do exercício 3. Por dois motivos. Primeiro, se você conseguiu entender a resolução do primeiro exercício, você vai conseguir fazer o exercício 2 e o exercício 3. O segundo motivo é porque eu estou bastante cansado. Então, vamos colocar o mínimo necessário. Tudo bem? Seguinte, embora eu não vá apresentar a resolução, eu fiz a resolução no papel. O exercício 2 tá ok, bateu os resultados. Agora o exercício 3 não bateu o resultado. E um comentário bastante rápido sobre isso é porque a gente estava considerando que o campo elétrico estava na direção I, né? Porque o campo elétrico na direção J não existe, por conta da simetria. Aí o exercício estava resolvendo, né, com o versor I, até um certo ponto e de repente ele troca para versor J e todas as alternativas estão com versor IJ. Eu não sei se teve algum motivo para isso acontecer, né? Ou se teve, eu não entendi, bulhufas, ou talvez tenha sido um erro de quem fez o exercício. Eu acredito que seja isso, porque eu não entendi lufas o que aconteceu e o gabarito também não explicou, caso fosse necessário. Ele estava indo com I, fez alguns cálculos intermediários e de repente passou para versor J e todas as alternativas estão com versor J. Então, o meu resultado bateu em termos de E, mas não em termos da direção. Também existe um erro com relação à resolução deste exercício, mas com relação a este exercício eu estou mais seguro do que eu fiz que seja certo. Então vamos lá, exercício 4. Então, as cargas Q1 de 6 microcoulomb, Q2 de 8 microcoulomb, Q3 de menos 6 microcoulombs e Q4 de 8 microcoulombs são colocadas nos pontos A, B, C e D. E aqui entra um problema. Por quê? Eu coloquei a carga Q1 em A, Q2 em B, Q3 em C e Q4 no ponto 4. E ainda tem uma carga no ponto P, que vamos chamar simplesmente de Q. Tudo bem? Só que a resolução desse exercício no gabarito, ele trocou, ele colocou Q2 no ponto C e Q3 no ponto B. E obviamente isso vai mudar muito o resultado, certo? Para uma componente, vocês vão ver que não vai fazer diferença. Eu vou ver se eu lembro de comentar à medida que a gente estiver fazendo a resolução. Mas para outra componente, vai fazer muita diferença. Na componente Y. Deixa eu terminar de colocar aqui no diagrama. X é positivo nessa direção. Y é positivo nessa direção. Sentido. Então, consequentemente, o meu resultado ele não está nas alternativas. Esse é um erro do enunciado, obviamente. Eu percebi só quando eu cheguei no resultado. O resultado não bateu. E aí eu fui fazer uma comparação com a resolução do autor. E percebi que o resultado estava errado por conta do posicionamento diferente dessas cargas. É claro que eu fui pela ordem lógica, né? Ele apresentou os pontos A, B, C e D. Aliás, ele apresentou as cargas Q1, 2, 3 e 4. Depois apresentou A, B, C e D. Então eu coloquei exatamente na mesma ordem que ele apresentou.
Agora, porque ele trocou B e C, ele não falou, mas ele também não colocou o termo respectivamente no texto. Mas qualquer que seja o motivo, ele deveria ter colocado esse diagrama no enunciado, de maneira que não houvesse erros desse tipo. Não foi o caso. Não colocou o diagrama e acabou ocorrendo um erro. Eu acho que mais da parte do autor do que da minha parte. Mas ainda assim, entra naquele caso de que não vai ter uma resposta de acordo com o que eu fiz. E obviamente eu vou colocar minha resolução, porque eu não fiz duas resoluções do mesmo problema. Caso vocês escolham fazer a resolução de acordo com o que o autor fez, percebam que a diferença vai ser por conta do posicionamento diferente dessas cargas. Tá legal? Então, continuando com o enunciado. Então, trabalho necessário para deslocar uma carga Q de menos 5 microcoulomb do ponto P01 até a origem do sistema de coordenadas vale. Então você tem que calcular o trabalho por conta desse deslocamento. Como x e y estão em unidades do sistema métrico, de distância, então esse é um deslocamento físico mesmo. A carga ela vai mover sua posição relativa. Como cada carga aqui está gerando um campo elétrico é diferente, então essa carga aqui, essa carga Q, ela vai sentir esse campo elétrico. Se fosse uma carga descarregada, se fosse uma partícula descarregada, ela não enxergaria esses campos elétricos. Isso é importante frisar. A não ser que fosse uma carga que fosse possível de ser carregada. Mas aí ela ia ficar carregada, certo? Pois bem, nessa situação não compensa a gente fazer o cálculo pelo campo elétrico, porque ia ficar muito complicado. Então eu acho que é possível. Até comecei a fazer, mas eu percebi que ia ficar muito complicado. Então eu poderia calcular o vetor campo elétrico por conta dessa carga, dessa carga, dessa carga. Aliás, campo elétrico não, a força eletrostática, né? Por conta dessa carga, dessa. Só que o problema é que como a posição desta carga aqui ela vai mudar, então a força de cada carga nessa carga ela vai variar. Porque lembre-se que a força eletrostática depende da distância. Certo? Então, conforme essa carga for se deslocando, essas forças de cada uma dessas cargas nessa carga aqui, ela vai se alterar. Então, se vocês se lembram de Física 1, né, para quem teve Física 1, vocês não tiveram Física 1 comigo. Mas se vocês se lembram de Física 1, quando a gente estudava a energia potencial e a energia cinética, a gente podia calcular qual era o trabalho realizado ou pela gravidade ou por uma força de atrito conforme a energia da partícula. Nesse ponto ela tinha energia potencial máxima e energia cinética zerada, nula. Neste ponto ela tinha somente energia cinética, considerando que esse ponto está no nível do chão. Então, se a energia potencial não era toda convertida em energia cinética, né, se tinha uma parte faltando, quer dizer que havia um trabalho produzido pela força de atrito. Então, era o trabalho da força de atrito. E é mais ou menos essa ideia que a gente vai usar aqui. A gente não vai calcular força, porque se a gente fosse calcular força nessa situação, da força de atrito, a gente pode também calcular o trabalho com a força vezes deslocamento, certo? Só que em cada ponto dessa descida, porque tem esse formato, a força de atrito ela vai ser
vai ter a direção variável. Então aqui ela vai estar assim, aqui ela vai estar assim, sempre tangente à curva. Então, como a direção da força de atrito vai mudar, então a gente teria que fazer um cálculo muito complexo para determinar o trabalho através desse método. Então o que a gente fazia? A gente calculava qual a diferença das energias. A gente vai fazer uma coisa muito parecida aqui, só que ao invés de trabalhar exatamente com energia potencial, energia cinética, a gente vai trabalhar com potencial elétrico. Que é potencial V, dado em volts. Então, novamente, para quem não assistiu a aula de conceitos, eu recomendo dar uma olhadinha lá ou dar uma procurada nas aulas do professor Gil. Então a gente consegue relacionar o potencial elétrico inicial e o potencial elétrico final e dessa maneira calcular o trabalho envolvido no deslocamento dessa partícula. O trabalho, que é exatamente o que a gente quer, ele será dado por menos Q vezes Q, que é a carga que está se movendo, vezes a variação do potencial elétrico. Então, será menos Q, que essa é a carga da partícula, vezes potencial elétrico na posição de origem do sistema cartesiano, não se confundir com a origem da carga que está se movendo, menos o potencial no ponto P. Esse sim é o ponto de origem da carga. Essa é a carga fornecida, é menos Q maiúsculo igual a menos 5 microcoulomb. Isso daqui é fornecido pelo enunciado. O que a gente precisa calcular é o potencial na origem do sistema cartesiano e calcular o potencial inicial da partícula. Tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer. A vantagem de trabalhar com potencial ao invés do campo elétrico é que o potencial é uma grandeza escalar. Então a gente não precisa fazer uma soma vetorial dos potenciais elétricos de cada uma dessas cargas. Então perceba que, se eu for considerar esse ponto P, somente o ponto P, eu teria um campo elétrico nessa direção produzido pela carga C. Eu teria um campo elétrico nessa direção produzido pela carga... Não, né? 3. Eu teria um outro campo elétrico produzido pela carga 1. E ainda um outro campo elétrico produzido pela carga 4. E 2, aliás, que é 2, 4 também seria mais ou menos nessa direção. Ainda teria carga E4, mais ou menos nessa direção. Eu percebo, eu teria que fazer toda uma soma vetorial. Eu ainda teria que considerar essa carga sendo negativa. Quais são as outras cargas negativas ou positivas para saber se o campo elétrico vai estar indo para dentro ou para fora, né? Considerando as linhas de indução. Então não ficaria de qualquer jeito muito complicado. Então, se eu considerar o potencial elétrico da carga 3 no ponto P, da carga 1 no ponto P, das cargas 2 e 4 no ponto P, cada uma delas vai ter um potencial no ponto P. Só que eu vou poder somar cada um desses potenciais sem me preocupar com a direção. Novamente, porque o potencial é uma grandeza escalar. Beleza.
Então vamos partir para o cálculo, uma vez que a gente entendeu mais ou menos o enunciado, a proposição do exercício. Então, potencial no ponto zero, na origem, né, do sistema cartesiano, que é esse daqui. Vamos colocar no zero aqui para a gente se lembrar. Então, potencial neste ponto será dado por 1 sobre 4π ε0, que é o meu K, né? Depois a gente já vai substituir. Somatória de I igual a 1 até I igual a 4 de QI sobre R menos RI. Aqui é um vetor também. Então, isso quer dizer o quê? Que o potencial total neste ponto vai estar relacionado a esse termo, que é uma constante, vezes a somatória. Ou seja, eu vou ter que calcular QI sobre R menos I, que é a própria distância, né, deste ponto até cada uma das cargas, para todas as cargas. Então, Q1 sobre a distância de 1 até 0, Q2 sobre a distância da carga Q2 até 0, e assim por diante até igual a 4. Então, a parte mais difícil aqui é calcular a distância de cada uma das cargas até o ponto 0. Então, vamos considerar assim. A distância, e como é módulo, não precisa se preocupar se você vai fazer a origem menos o início, o início menos a origem. Não se preocupe com isso. Então, a distância de 0 até o ponto A, que é onde está situada a carga Q1, vai ser 1 metro, porque estão no mesmo eixo. Então, é igual a 1 metro. De 0 até B, B está aqui, então eu vou ter que fazer, percebam que aqui eu vou ter que calcular essa distância. E essa distância vai ser exatamente a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde um dos catetos vale 2, 2, né, que o A está no ponto 1, 0, e o ponto D está no ponto 2, 0, então aqui é o ponto 1, 0, 2, 0, aqui é o ponto 2, 1. Então a distância vai ser dada por raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a raiz de 5 metros. A distância da origem até o ponto C é igual. Vai ser exatamente igual. Percebam que aqui eu tenho menos 1 e menos 2, é a definição, a localização do ponto C. Menos 1 e menos 2. Novamente eu vou enxergar um triângulo retângulo cujos catetos valem 2 e 1. Então, novamente, vou ter 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é igual a raiz de 5 metros. E, finalmente, 0 até o ponto D, que é igual a 2 metros. Eu posso aproveitar e já fazer a mesma coisa, os mesmos cálculos, só que em relação ao ponto P. Já que eu vou ter que fazer isso de novo, certo? Então aproveitem, já estão calculando as distâncias, já calculem o ponto P em relação a cada uma das cargas. Então do ponto P até o ponto A, então o ponto A está aqui, o ponto P está aqui, esse aqui é um triângulo retângulo cujos catetos valem 1 e 1. Então,
a hipotenusa será raiz de 2. Isso aqui é uma regrinha do quadrado, né? Diagonal de um quadrado de base de lado igual a 1 vai ser raiz de 2. A distância de P até ponto B será igual P até B vai ser 2, certo? Porque eles estão paralelos em relação a x. Então só tem distância na direção x. Distância de P até C é igual. Então aqui eu vou ter um triângulo retângulo um pouquinho maior. Então, os catetos desse triângulo, eu quero essa distância de P até C. Então, novamente eu vou ter o caso de calcular a hipotenusa, só que nesse caso esse triângulo vai ter um dos catetos igual a 3 e o outro cateto igual a 1. Então, usando Pitágoras, eu vou chegar à conclusão de que vai ser 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Lembre-se que é a raiz da soma dos quadrados do cateto, igual a raiz de 10, que não tem raiz exata. E finalmente, a distância de P até D. Se a câmera está pegando, sim, está pegando. A distância de P até D vai ser aquele já calculado, né, um triângulo de catetos 1 e 2. Então, será a raiz de 5. Assim, e tudo isso em metros. Tudo bem? Eu vou deixar no formato de raízes, porque no gabarito ele transforma para decimal. Mas corre o risco de ter vários erros atrelados por conta de aproximações. Então, eu vou usar isso daqui nas fórmulas e, de acordo com o necessário, eu vou fazendo essas raízes, de maneira que eu use um número mais exato. Vocês podem perceber que o erro do exercício, do enunciado, já aparece aqui, porque está trocado. Quando a gente pega, calculando o potencial na origem do sistema cartesiano, a distância de 0,0 até B e de 0 até o ponto C é exatamente igual. Então não faz diferença se estiver trocado. Agora, do ponto P até os pontos B e C já tem diferença. E é justamente aqui que está trocado. Porque o exercício considera que a carga Q ela não está no ponto B, mas está no ponto C. Enquanto isso, a carga Q3 está no ponto B. E é justamente esses valores que estão trocados. Como potencial a gente considera essas distâncias, e como cada uma dessas cargas vai ter uma carga elétrica diferente, então é justamente nisso que vai fazer a diferença. Então, aqui eu já posso eliminar, já posso apagar, porque eu já guardei esses valores de distância de cada uma das cargas até os pontos final e inicial da carga. Então, V0 será igual. Aqui eu já posso trocar esse termo 1 sobre 4πε0 por 9 vezes 10 a nona. E multiplica. Agora eu vou dividir cada uma das cargas pelas distâncias respectivas. Então terei que a carga Q1, que é de 6 microcoulomb, dividido pela distância de Q1 até a origem, que é 1 metro, mais da carga Q2,
que é 8 sobre raiz de 5 menos 6 sobre raiz de 5 mais 8 sobre raiz de... não, sobre 2. E tudo isso multiplicado por 10 a menos 6. Porque essas cargas estão na unidade de microcoulomb, mas como eu estou usando na fórmula, eu tenho que passar para a unidade do sistema internacional, que é coulomb. Então tem que transformar de microcoulomb para coulomb. Então multiplico cada uma delas por 10 a menos 6. Como é um termo que é comum a todos os termos dentro dessa soma, eu posso deixar em evidência. Então deixo do lado de fora, porque aí não preciso repetir vezes 10 a menos 6 para cada um desses números. Então, continuando aqui. Eu tenho que V0 será, bom, fazendo essa soma, lembrando de usar o número dentro da raiz para tornar essa divisão mais exata. V0 será igual a 8,9 vezes 10. Não, desculpa. É 9,8. 9,8 vezes 10 a quarta volts. Beleza, já calculei o potencial elétrico no ponto de origem do sistema cartesiano, que é a posição para onde a partícula vai se deslocar, a partícula que está carregada. Agora eu tenho que calcular o potencial no ponto E, ponto de origem da carga. Então aqui só vou substituir os valores. Então novamente tenho 1 sobre 4π ε0, ε0 vezes nada, vezes. Agora eu vou somar cada uma das cargas sobre suas respectivas distâncias. Então a carga 1 vai ter uma distância raiz de 2 mais carga 2, que vai estar uma distância de 2, menos a carga 3, dividido por raiz de 10. Percebam que como essa carga é negativa, a carga Q3 ela é negativa, então o menos tem que ser considerado aqui. No gabarito também tem um erro no cálculo do potencial anterior, né, do potencial da origem do sistema cartesiano. É que eles deixaram mais. Só que a conta no final está certa. Só a notação aqui que está errada. Mais 8 sobre raiz de 5. Novamente vezes 10 a menos 6. Por conta dessas cargas estarem em unidades de microcoulomb. Vp, vou colocar aqui, né? Potencial elétrico no ponto P, fazendo primeiro essa soma e depois as multiplicações, lembrando que parênteses tem prioridade em relação às outras operações matemáticas. Chego à conclusão que aqui é igual a 8,9 vezes 10 a quarta volt. Bom, espero que vocês não tenham dificuldade em fazer essas operações. Tudo bem? Então por isso que eu estou passando por cima para não estender demais o vídeo. Bom, agora já foi a parte difícil, é só calcular o trabalho realizado, que é igual a menos a carga vezes a variação do potencial elétrico. O trabalho vai ser menos, que multiplica menos 5, porque a carga elétrica é negativa,
vezes 10 a menos 6, vezes o potencial final menos o potencial inicial. Menos com menos mais. Potencial na origem do sistema cartesiano é 9,8 vezes 10 a quarta, menos potencial no ponto P, 8,9 vezes 10 a quarta volts. Cinco vezes 10 a menos 6. Isso menos isso vai dar... Vou deixar na mesma potência, na mesma notação. Finalmente isso vai me dar 0,044 joules. Ou 44 milijoules. Então percebam que usando essa resolução com a carga Q2 no ponto B, com a carga Q3 no ponto C, eu chego nesse resultado que não tem nenhum resultado parecido nas alternativas. Tudo bem? Aí vocês escolhem. Aqui eu ensinei como fazer a resolução, mas eu usei a configuração que eu achei mais correta. O exercício, não que ele está correto, né? Aliás, não que ele esteja errado. O problema é que ele não alocou as cargas nas posições que seria mais intuitiva, né? Que colocar a carga Q1 no ponto A, Q2 no ponto B, Q3 no ponto C e Q4 no ponto D. Ele não fez isso. Ele trocou Q2 e Q3 de posição e alterou bastante o resultado. Então não está errado, só resolveu de maneira diferente de acordo com condições iniciais diferentes. Tá legal? De resto, foi resolvido, acredito eu, da maneira certa. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas vocês podem mandar aqui nos comentários. Vocês podem também mandar pelos grupos, pelo grupo de Telegram. Agora a gente só está mais com um. Espero que a gente consiga mandar todo mundo para o grupo do Telegram, que eu estou desativando. Já desativei praticamente os grupos de WhatsApp. Legal? Então, bons estudos. Até a próxima semana.